pessoal, hoje vamos dar continuidade ao assunto de conjuntos, resolvendo algumas questões sobre conjuntos numéricos. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão. O exemplo é o seguinte: sendo N, Z, Q, R os conjuntos numéricos usuais, no caso, quem são os usuais? Naturais, inteiros, racionais e reais, vistos na aula passada. Assinar a afirmação verdadeira. Vê só. Primeira afirmação aqui. Esse símbolo, aí eu vou ter que fazer um comentáriozinho. A gente viu na outra aula que N... Opa, volta aqui. A gente viu na outra aula que N... Não pegou. Pronto. Agora sim. Que N está contido em Z. Isso foi visto na aula passada. N é subconjunto de Z. Agora, isso poderia ser dito de outra forma. Se N está contido em Z, isto é a mesma coisa de dizer que Z contém N. Preste atenção, vou fazer um comentáriozinho aqui. Eu sou professor de matemática, mas vocês vão fazer Enem, devem conhecer voz ativa e voz passiva na língua portuguesa. Quando eu digo que N está contido em Z, esse N não pratica ação. Então N está contido em Z é voz passiva. Agora, quando eu digo se N está contido em Z, quer dizer que Z contém N. Z está praticando ação. Então, quando eu digo Z contém N, é uma voz ativa. Só que os dois têm o mesmo sentido. Então, dizer que N está contido em Z é a mesma coisa de dizer que Z contém N. Ok? Então, fica claro os dois símbolos. Está contido, contém, ao contrário. Vamos lá. O que é que diz aqui no item A? Se você viu o que eu acabei de falar, aqui ó, no cantinho tem dizendo N contém Z. Dizer N contém Z seria a mesma coisa de dizer que, se eu puxar isso para o ladinho aqui, ó, que Z está contido em N. E isso é um absurdo. Então, item A é falso. Beleza, pessoal? Então, fique atento nesse símbolo. Está contido, a gente viu já na outra aula. Só que toda vez que está contido, ao contrário, contém. Tem que se ligar nisso. Vamos para o item B. Esse é bem rápido. Menos raiz de 2 pertence a quê? A gente viu que raiz de 2 é um número irracional. Menos raiz de 2 também é irracional. Então, esse menos raiz de 2, ele pertence aos irracionais. Não pertence aos racionais, não. Então, o item 2 é falso. Vamos lá. C. Está dizendo que Z pertence a R. Veja só. O que é que pertence a R? Vou escrever aqui no cantinho. Ó. O número 1, ele pertence a R. O número raiz de 2 pertence a R. O número 1/3 pertence a R. O que é que eu estou querendo dizer? Que o que é que pertence a R? Os números reais. Pertence significa dizer que é elemento. Então, quem são os elementos de R? Os números. Nesse item C, ele está dizendo que Z pertence a R. E é falso. Porque dentro do conjunto R não tem esse elemento Z, não. Dentro do conjunto R tem os números. Os números são elementos de R. O que ele estava querendo pegar você aqui é porque todo elemento de Z também é elemento de R. Então, qual seria o certo de Z? O certo é isso, ó. Z está contido em R. Esse seria o certo. Então, Z pertence a R é falso. Vamos lá, letra D. 0 não pertence a quê? Pô, eu vi hoje. 0. Eu não posso escrever como 0 sobre 1, 0 sobre 2. 0 você pode escrever como razão, como fração. Então, 0 é racional. Ele está dizendo que não é racional. Não pertence a quê? Quer dizer, não é racional. Falso. Agora, letra E. Que contém Z. Veja só, o que é dizer que contém Z? Puxando aqui para o cantinho. Ó. Que contém Z quer dizer que Z está contido em Q. E realmente,
todo número que é inteiro pode ser escrito em forma de razão. Então, todo número que é inteiro é racional. Então, Z está contido em quê? Verdadeiro. Se você olhar o diagrama dos conjuntos, eu mostrei que Z estava dentro de quê? Por isso que Z está contido em quê? Ele não é elemento. Mas todos os elementos de Z também são elementos de quê? Isso quer dizer que Z está contido em quê? Beleza, pessoal? Então, a questão clássica de analisar subconjuntos, elementos dos conjuntos numéricos. Ok? Vamos continuar aqui. Outro exemplo. Próximo exemplo diz o seguinte. Também sobre conjuntos numéricos. Sejam N, Z, Q e R, respectivamente, os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Assinale a única alternativa falsa. Veja só, falsa. Para fazer essa questão, eu vou antes parar um pouquinho e fazer um comentário. Preste bem atenção. Esse comentário é o seguinte, eu vou sugerir aqui um conjunto A. Um momentinho, vamos lá. Sugerir aqui um conjunto A que tem os elementos 1, 2, 3, 4, pronto. Um conjunto B que possui os elementos 1 e 2. Aí eu vou fazer uma perguntinha. Quem é a união B? A gente viu que a união é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a um ou ao outro. Quer dizer, se a união B, eu tenho que ter os elementos que pertencem a A, os elementos que pertencem a B. Junta todo mundo aqui. 1, 2, 3, 4. Isso é a união B. Só que a união B, na realidade, é o próprio conjunto A. 1, 2, 3, 4 é o conjunto A. Se eu quiser a interseção B, a interseção B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. E significa ao mesmo tempo. Basta você olhar, os elementos que pertencem a A e a B são os elementos 1 e 2. Que na realidade é o B. Pessoal, esse momentinho aqui foi para fazer um comentário. Você viu que a união B deu A. A interseção B deu B. Eu quero só sugerir, quando é que isso acontece? Olhando para os conjuntos A e B, você percebe uma coisa muito óbvia. Os elementos de B, 1 e 2, também são elementos de A. Pô, se todos os elementos de B são elementos de A, o que é que eu posso afirmar? Que B está contido em A. Porque todos os elementos de B também são elementos de A. Então, B está contido em A. Toda vez que você tiver um conjunto que está contido em outro, a união entre eles é o maior. E a interseção entre eles é o menor. Vamos falar em maior e menor com mais elementos e menos elementos. Então, no caso, A tem mais elementos do que B. Tem 4 elementos. Então, vamos chamá-lo de maior e B de menor. Então, se B está contido em A, B está dentro de a união B é o A. E a interseção B é o B. Essa ideia facilita muito quando você está trabalhando com subconjuntos. Você tem subconjuntos de alguém. Então, a união é o maior. A interseção é o menor. Por que eu parei para falar sobre isso? Veja bem. Vamos voltar para a questão. Se você olhar a questão direitinho, ele está trabalhando com união, interseção de conjuntos dos naturais, inteiros, racionais e reais. Rapaz, uma coisa eu pedi a você na outra aula. Tenha na cabeça o diagrama dos conjuntos. O que isso quer dizer? N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R. N, Z, Q e R. Veja a lógica. Então, o menor, entre aspas, é N, depois Z, depois Q e depois R. Então, toda vez que eu pedir a união entre N, Z, Q ou R, sempre você vai escolher o maior. E a interseção? O menor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão? Vê só.
Quem é N interseção Z? Pô, eu acabei de dizer que N está contido em Z, N está dentro de Z. Então N seria o menor. A interseção entre N e Z é quem? N. Essa interseção é N. Deixa eu... Um momentinho. Pronto. Essa interseção é N. E quem é N interseção Q? Pô, N também está dentro, está contido em Q. Então a interseção é menor, N. É óbvio que N é igual a N. Conclusão, a letra A está verdadeira. Então no momento que você começa a perceber isso, que N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R, as uniões e interseções ficam mais fáceis, mais simples, mais rápidas de você fazer. Dá uma olhadinha aqui, rapidinho. Letra B. Já é um pouco mais complexa a letra B. Veja só. Eu quero saber se Z está contido em N união Q, interseção R, interseção N. Então vamos fazer por partes. Vamos fazer primeiro o parênteses, o que está dentro do parênteses. Quem é N união Q? Pô, N é o menor, Q é o maior. N está dentro, está contido em Q. Então a união é o maior Q. Quem é agora o outro parênteses? R interseção N. Pô, a gente sabe que N é menor do que R. N está contido em R, é subconjunto. Então a interseção de R com N é o menor, N. Agora aqui no meio a gente tem uma interseção entre os dois. No caso a interseção é o menor. Quem é Q interseção N? N. O resultado final desse lado todinho aqui, isso é N. Então o que é que ele quer saber? Z está contido em N. Olha, a letra B está dizendo isso. No final aqui, do lado direito, deu N. Então, Z está contido em N? Não. A gente viu que N está contido em Z e que Z contém N. Então, essa letra B está falsa. Como eu quero a alternativa falsa, resposta letra B. Sim ou não, pessoal? Agora, só para não ficar em branco ali, eu vou justificar as outras, até como forma de praticar. Vamos dar uma praticadazinha, vamos justificar a letra C, D e E rapidinho. Usando a mesma ideia aqui, ó. N união Q. Pô, a união de N com Q, como N é subconjunto de Q, N está contido em Q, a união é maior. Então essa união é Q. Outro parênteses. R união N. A união é maior, R. N é subconjunto de R. E a interseção entre Q e R, essa interseção é o menor, Q. Então, eu quero saber se Z está contido no final, isso aqui tudinho, no final isso aqui deu Q. Então, Z está contido em Q? Verdadeiro. Z está dentro de Q. Está contido em Q. Letra D. Vamos fazer primeiro aqui o Z interseção R. A interseção de Z com R é Z. E quem é N união Z? A união de N com Z é Z. Então esse lado de cá, todinho, deu Z. E ele quer saber se Q contém Z. Isso é verdade? A gente sabe que Z está contido em Q, consequentemente, Q contém Z. Verdadeiro, letra D. Finalmente a letra E. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. N interseção Z. A interseção é N, que é o menor, porque N está contido em Z, então a interseção é o menor. Z interseção Q. A interseção é menor. Z está contido em Q, então a interseção é o menor. Finalmente eu tenho aqui N união Z. Esse N união Z aqui, a união é o maior, Z. Só que essa letra E, muita gente teve dificuldade. Eu quero saber o seguinte, se Z contém Z. Veja só, Z está contido em Z, então é óbvio que Z contém Z. Uma coisa importante, todo conjunto está contido nele mesmo. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, se Z está contido em Z, Z contém Z.
verdadeiro, letra E. Ok, pessoal? Espero que com esses exemplos você tenha tido uma noção melhor de união, interseção, estar contido dentro dos conjuntos numéricos. Até a próxima. Tudo de bom.